Quem é o homem que tentou eliminar Donald Trump? Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora e antes de tudo, nós não temos compromisso com o erro. E ontem, no vídeo urgente, nós informamos que Mark Violets era o atirador. Vários portais reportavam isso. Mas após a divulgação da foto do opositor de Trump, abatido, fica nítido que não é ele. Corrigido o erro, vamos tentar entender o porquê da demora e da confusão na identificação do meliante. Nós veremos também a bombástica entrevista de uma testemunha que aponta para uma conspiração do próprio serviço secreto, já que ele ficou avisando por 4 minutos que tinha um homem armado no telhado, mas simplesmente não fizeram nada. São vários ingredientes nessa trama, quase um repeteco do caso Kennedy, como eu já tinha falado ontem. Pessoal, a Livraria Vista Pátria está em promoção até o dia 19 e você pode adquirir lançamentos como o livro Negro da Nova Esquerda, com 20% de descontos. O link para você comprar esse e outros títulos está no primeiro comentário. E no primeiro comentário e na tela também tem o Pix do canal para você nos apoiar diretamente. Muito obrigada. Mas vamos lá. A esquerda tem sérios problemas cognitivos. Eles conseguem enxergar uma conspiração na qual Trump teria combinado com um sniper para atirar na própria orelha. Eles conseguem acreditar nesse tipo de absurdo. Quem confiaria sua vida a uma pessoa com um rifle na mão? Chegaram a falar em bala de festim, mas quando saiu a notícia de que um apoiador que estava atrás do Trump veio a óbito, eles mudaram o argumento. Um fotógrafo do The New York Times conseguiu flagrar o projétil passando. A foto de que existe um projétil real virou mais uma prova da armação de Trump na cabeça dos esquerdistas. Na sua santa ignorância, eles ignoram o fato de que uma câmera profissional tira várias fotos por segundo. Por isso, conseguiu flagrar esse momento. Resumindo, os esquerdistas conseguem acreditar nessa suposta armação sem pé nem cabeça, mas fecham os olhos para todos os componentes envolvidos nessa trama. Componentes que são literalmente profissionais em conspirações. Afinal, é isso que um serviço de inteligência faz de melhor. Essa história de monitorar inimigos para proteger a nação é uma balela usada para justificar a existência dessas agências. Mas, na verdade, eles estão ali para agirem como uma gangue estatal. Agem completamente à margem da lei, assassinando pessoas e derrubando governos. Muito se fala do medo da tecnologia das inteligências artificiais. Um medo de que elas ficassem inteligentes a ponto de enganar e atuar contra humanos. Fazendo uma analogia, é basicamente isso que aconteceu com essas agências de inteligência. Elas ficaram tão fortes e tão autônomas que nem o governo de turno consegue controlar. Sobre a possibilidade de esses conspiradores terem atuado para matar Trump, os esquerdistas simplesmente fecham os olhos. Você já parou para se perguntar de onde surgiu o termo teoria da conspiração? Quem foi o primeiro a usar esse termo? Pois é, foi a CIA, durante o caso Kennedy. A versão oficial para explicar aquele episódio na época tinha mais buracos do que um queijo suíço. Por conta disso, várias investigações paralelas foram feitas e apontavam para mais de um atirador. Então, para desacreditar qualquer um que apontasse as inconsistências na investigação oficial, era classificado pela CIA como teórico da conspiração. É daí que surge esse termo. A coisa foi tão absurda que o Congresso americano teve que abrir uma investigação própria. O Congresso chegou a conclusões bem diferentes da versão oficial do FBI. Só que eles estavam no meio da Guerra Fria e poderia ser um desastre mostrar ao mundo que uma conspiração interna, que envolvia desde interesses mesquinhos da máfia italiana em Cuba ao interesse da CIA e do Departamento de Defesa na Ilha Comunista, pegaria muito mal. Talvez se durante a crise dos mísseis Kennedy tivesse apertado o botão e colocado o mundo numa guerra nuclear, ele estivesse vivo. Tem um documentário excelente no Brasil Paralelo sobre esse assunto. Inclusive, vocês sabiam que tem um Kennedy concorrendo a essa eleição dos Estados Unidos?
Ele vem como candidato independente e Robert já falou abertamente que foi a CIA que matou o seu tio John Kennedy. CIA operations. Kennedy morreu por se negar a jogar o mundo numa guerra nuclear. E o nosso mundo atual está numa situação até pior do que na época da crise dos mísseis de Cuba. Estamos à beira de uma guerra nuclear mundial e Trump é a pedra no sapato desses globalistas belicosos. Mas vamos falar especificamente do fato de ontem. Por que o serviço secreto não eliminou o atirador antes dele cometer o atentado? Vou te mostrar agora que os snipers do serviço secreto estavam mirando no atirador 42 segundos antes dele fazer o disparo. Eles simplesmente esperaram o homem tentar eliminar Trump. Vou soltar o vídeo e cronometrem os segundos. Vou cortar quando tiver o primeiro estampido. That's when I left office. That was the lowest point, and that comes right from the government services, comes right out of Border Patrol. Take a look at that. So that arrow is the lowest amount of illegal immigration ever in recorded history into our country. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Então vemos claramente que eles visualizam o alvo, se posicionam e esperam. Mas nós também temos uma testemunha que relata que ficou por aproximadamente 4 minutos avisando que tinha um homem armado no telhado. E simplesmente não fizeram nada. Eles deveriam, no mínimo, avisarem a equipe que estava no palco para que tirassem o candidato do palco. A entrevista tem aproximadamente 4 minutos, mas é muito importante que vocês assistam ela toda. Someone who was here, you weren't inside the event, Nope. but you were just outside. Tell us what you Yes. saw. So we had a party here all day. You can see behind us at the Brinkles Farming Greenhouse here. We had a party, and we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees out there under the shade, and watch and listen to the rally. Right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know, but we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof, we can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2 or 3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots rang out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling Yep. the police and the Secret Service. We were telling the police, we were pointing at them for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see him? Binoculars. Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Did you see? I mean, obviously, everyone when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh yeah, they blew his head off. Okay, sorry. Secret Service blew his head off. Okay, just be careful because we don't quite know who's watching. But you're pretty sure they shot the guy. Absolutely, 100%. Okay. Yep. You saw that happen? Yep. Okay. Yep. And did you see them go up to him afterwards, or? They crawled up on the roof. They had their guns pointed at him, make sure he was dead. He was dead, and that was it. It was over. It's incredibly shocking. The guy was on the roof right there. You can see the white roof right there. Did you get a look at him? Could you? No, other than he was in muted colors, tan type clothing. We saw the rifle flinging around as he was trying to crawl. I mean, we saw the rifle, 100%. Do you know about guns? Do you know what kind of weapon it was? Oh, I absolutely know about guns, for sure. No, I mean, it was a rifle of some sort. I wouldn't know, I wasn't close enough to read the label on it, No, sure. But it was a rifle of some sort. Yeah, absolutely. So, how do you process what you've just seen?
I don't know what to say, man. All I'll tell you is, you know, if I walked up close to there with anything that Secret Service considered a problem, I wouldn't be standing here talking to you right now. But I don't know why a guy who we're standing there pointing out to police and Secret Service is crawling up the roof. Are you outside the security perimeter? Yes, we're right there by that tree. We were outside the security perimeter. But my question is, there's only a few buildings around here. Why is Secret Service not at every building here? Well, there's a whole bunch of questions I think that are going to come. There's a whole bunch of questions. Yeah. Woman with the Trump flag on the horse? Yes, she was right in front of me. She kept going back and forth right in front of me. Yes. Tell us about her. I mean, nice horse, nice lady running with a flag. Seemed very, you know, patriotic. But what's the significance of her? No, he asked me if I saw a horse. Okay. All right, well, listen, I'm sorry you had to witness that. It was a terrible thing. And you should stay safe with your family and look after yourself. And thanks for your time. Entrevista feita pela BBC e traduzida pelo tradutor de direita. Quando junta tudo isso, a coisa vai ficando bem estranha. Soma-se a isso a demora na divulgação da identidade do homem. Quando o FBI opta por divulgar o nome nesta madrugada, eles mostram um homem que gostava de praticar tiro. Tem até uma foto com a camiseta do canal Demolition Ranch, um grande canal de tiros dos Estados Unidos, e ainda por cima filiado ao partido de Donald Trump. Mas um detalhe que descobrimos é que possivelmente esse sujeito da foto com a camiseta do canal de tiro talvez nem seja do atirador verdadeiro, e sim de uma pessoa que postou essa foto para ironizar a sua semelhança. Isso apareceu numa checagem do X. Isso é só uma pequena observação para caso posteriormente esclareça essa questão da camiseta. O nome apontado oficialmente é Thomas Matthew Crooks. Thomas Crooks. Madison Rapalli. Que, segundo o FBI, é uma pessoa sem motivos políticos para eliminar Trump. On scene, we also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. So we do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. Not only the Secret Service who was on site, but also the state and local partners who were there on site and were able to react immediately when the incident occurred. Apesar dele ser filiado no Partido Republicano, no dia da posse de Biden, ele fez uma doação para o Action Blue, que é uma organização ligada aos democratas. Ele também aparece num comercial no fundo de investimentos BlackRock. O fundo globalista, criador das pautas ESG, informa no comercial que estava investindo na educação desses alunos. That guy made this place a special place to come to school and gave as much as he could to help the community. O FBI assumiu o controle da investigação, assim como no caso Kennedy. Mas o Congresso americano já anunciou que vai investigar também. Afinal, o FBI é o mesmo que conspirou para livrar o filho de Biden da prisão, além de conspirar contra Trump e até mesmo contra Bolsonaro no caso das joias. É esse FBI que quer esclarecer o caso? O fato é o seguinte: Trump se salvou por 1 milímetro. Se ele não tivesse virado a cabeça, o tiro teria acertado. Ninguém coloca a sua vida nas mãos de um atirador que tem que acertar a sua orelha. Eles queriam matar Trump de fato. Há 5 dias atrás, Biden disse para aliados que estava na hora de colocar Trump no alvo. Mas o que ele quis dizer com isso? Foi só figura de linguagem? Diante do contexto atual, fica difícil. Mas, sinceramente, acredito que Biden seja só mais uma marionete. Ele não é o mandante real. Como o FBI já disse que o sujeito não tinha motivos políticos para matar o Trump, já podemos aguardar a conclusão oficial de que ele era apenas um lobo solitário. O filósofo de Putin, Alexander Dugin, afirmou que esse atentado deveria ser tratado como uma tentativa de golpe de Estado. Na visão do russo, essa tentativa de eliminação de Trump é uma clara tentativa de impedir a multipolaridade mundial.
Na visão do homem por trás da mente de Putin, esse atentado seria um plano globalista para eliminar o homem que pode tornar os Estados Unidos uma nação forte novamente. Ele afirma que o Kremlin prefere um Estados Unidos forte do que um governo global que subjugue a humanidade. Vejam que até Nicolás Maduro condenou o atentado contra Trump. Deseo al presidente Trump salud y larga vida. Hubo un atentado contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Quiero en nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad. Maduro deve se lembrar que Trump impediu o plano dos neocons que tentavam invadir a Venezuela, trazendo mais uma guerra para o mundo. Naquela oportunidade, Trump demitiu o incitador da guerra. Bolsonaro também falou sobre o ocorrido. Presidente, como é que o senhor viu o atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Somente pessoas conservadoras sobre atentados, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém, mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre eu ter sobrevivido em 2018, tendo de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. Mas uma coisa eu posso afirmar: Deus salvou a vida de Donald Trump. Não entramos ainda numa guerra nuclear, mas já estamos numa guerra espiritual. Pessoal, muito obrigada a todos. Compartilhem esse vídeo e não esqueçam de deixar o seu like. Muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau.